possa derramar sobre nós a sua bênção, a bênção do seu amor, que a gente possa sentir aqui conosco. Há 2000 anos atrás, na cidade de Jerusalém, em volta, ou em torno do grande templo, o segundo templo, encontrava-se ali um grupo de sacerdotes conversando entre si, quando passaram a reparar que um jovem que estava sentado próximo ao templo, contemplando aquela grande construção daquele muro. Ficaram interessados naquele jovem, porque ele tinha um olhar profundo, algo lhes fazia admirar aquele jovem, a sua postura, a sua dignidade. Ficaram interessados, sobretudo um deles, um dos sacerdotes, o sumo sacerdote de então, conhecido como Anás, ou em algumas traduções, Hanã. Ele ficou interessado e foi conversar, se dirigir àquele jovem para saber o que ele fazia ali. Pelas vestimentas, ele pôde identificar que aquele jovem vinha da região da Galileia. Pelo tipo mesmo físico e pelas vestimentas, ele pôde identificar que não era alguém ali natural de Jerusalém mesmo. Então ele vai, interessado naquele olhar, dialogar um pouco com ele. E então ele se aproxima daquele jovem e pergunta a ele: Galileu, o que fazes na cidade? O que passas aqui por Jerusalém? Então o jovem, com uma profunda serenidade, se volta para ele e responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Então o sacerdote já começa a ficar assim, espantado, e de certo modo começa a nascer um sentimento de desprezo, porque quem era aquele jovem Galileu que se otorgava essa tarefa de construir o reino de Deus na terra, justamente perante ele que era o sumo representante de Deus na terra, na sua concepção. Como que Deus está construindo algo na terra e eu não estou sabendo, e esse jovem está sabendo? É mais ou menos esse o sentimento que começou a nascer no coração dele. E ele então pergunta: reino de Deus? E o que pensas tu venha a ser isso? Já com aquela conotação de desprezo. Você falando de reino de Deus e eu não estou sabendo de nada disso? Como assim? O que é isso? Então, esse jovem Galileu, sem perder a serenidade, com aquela tranquilidade, aquele amor, lhe responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Que já é importante para a gente refletir aqui. Obra divina no coração dos homens. Não é uma obra individual, não é algo que cada um de nós haverá de construir sozinho. É algo que haveremos de construir em conjunto com Ele, com ela. Porque muitas das vezes, e a gente se esquece disso, nas dificuldades da transformação a gente acha que vai ter que fazê-la sozinho. Mas a gente se esquece de uma força imprescindível, a força das forças, que nos secunda, que nos ajuda a fazer aquilo que sozinhos não conseguiríamos fazer. A obra do reino, a obra da nossa transformação, é uma obra que fazemos em conjunto com o Criador, na qual Ele nos supre com todos os recursos e as forças necessárias para fazermos aquilo que sozinhos não conseguiríamos. Por isso Jesus disse: obra divina no coração dos homens. O sacerdote então dá uma gargalhada de desprezo: obra divina no coração dos homens. Olhando para aquele Galileu, que sequer tinha alguma influência, não tinha poder, não tinha cargos, não era sequer alguém dedicado a uma vida religiosa, ele, sacerdote, sumo oficiador de Deus, representante de Deus na terra, talvez pudesse ser esse indivíduo capacitado para realizar essa obra na terra, mas ele, um Galileu, o que poderia fazer ele por Deus? Não. Então, ele se volta novamente a esse jovem dizendo: você se propõe então, com aquele sorriso sarcástico, você se propõe a construir essa obra divina, mas por acaso você já viu uma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Como a dizer assim,
Com que material, esse material básico que você tem, sem recursos, vindo, porque os próprios judeus tinham desprezo pelos seus irmãos de raça que vinham da Galileia, muitas vezes, quando falavam entre eles a respeito dos profetas ou do Messias, um deles chegou a dizer: mas por acaso pode vir algo de bom da Galileia? Pode vir algo de bom lá? E no entanto, aquele galileu se propunha fazer essa obra. Mas ele então fala: será que é possível construir uma estátua a partir de lâmina? Mas novamente esse jovem surpreende, sem se perturbar em nenhum momento. Ele volta-se para aquele sacerdote, olha em seus olhos e diz: sacerdote, nenhum mármore mais puro e mais formoso existe do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. O mármore sobre o qual nós haveremos de construir essa obra, essa estátua, é o do sentimento sacerdote, o do sentimento de cada um dos filhos de Deus. Este é o mais belo e mais formoso material, matéria-prima, para a qual Deus se utiliza na construção de suas obras primas. E é sobre isso, sobre esse material, sobre essa base, que haveremos de edificar a obra divina na terra, o reino de Deus, primeiro nos corações, para que depois ele se estenda a todo mundo. E o cinzel para isso, sacerdote, é o da boa vontade, ou o da vontade dirigida pelo bem, pelas leis divinas. Isso é boa vontade. A vontade coordenada, inspirada pelo bem, pelo amor, pelas leis divinas. Esse é o cinzel que haverá de burilar, modelar o sentimento de cada um de nós, tornando o nosso coração uma obra-prima do amor de Deus. Porque é essa a proposta da nossa reflexão nessa manhã. Educação dos sentimentos com Jesus. Como construir em nós, ou melhor, nos abrirmos para que Deus possa, com o nosso auxílio, construir em nós essa estátua perfeita. Porque é uma obra conjunta. É preciso que estejamos abertos a esse modelamento do Criador do nosso sentimento. É preciso que estejamos dispostos a permitir que a vida ou Cristo modele, cinzele os nossos sentimentos, transformando nessa beleza que está em gênero em nós, em potencial em nós, mas que precisa ser burilada, trabalhada. Dizem que Leonardo da Vinci olhava para um bloco de mármore e dizia assim: eu vejo um anjo preso aí dentro, deixe-me libertá-lo, deixe-me tirá-lo. Então ele começava, com o cinzel, a moldar aquele bloco uniforme e a transformá-lo naquelas estátuas que nós tão bem conhecemos, de uma perfeição, de uma sensibilidade que nós ainda não alcançamos. Isso é o que haverá de acontecer com cada um de nós ao longo dos milênios. O artista supremo, o maior de todos os artistas, haverá de moldar em nós o anjo que está preso no bloco uniforme do mármore ainda duro dos nossos sentimentos, em desarmonia e desequilíbrio, mas que, trabalhados ao longo do tempo, com o nosso auxílio, com a nossa boa vontade, haverão de se tornar essa obra. Essa é a ideia, essa é a proposta. Deixar o Cristo atuar em nós. Muitas vezes, como que no caso do mármore, o cinzel tira pedaços, né? O cinzel é enérgico, o cinzel burila, o cinzel fere o mármore. Mas o resultado, após esse processo muitas vezes enérgico e doloroso, está lá. O Espírito Superior é uma dessas obras-primas do universo, do Criador. A dor, muitas vezes, atuando como esse cinzel, as experiências difíceis da vida, todas elas são recursos divinos para construir em nós essa perfeição, para modelar em nós sentimentos harmonizados com as leis divinas. E quando a gente olha para alguns exemplos do Evangelho, a gente vê muito claramente essa transformação. Quando você olha para Simão Pedro, antes de conhecer Jesus, ou no início do apostolado, e olha para Simão Pedro, ao final do apostolado, nós entendemos o que estamos falando.
Aquele Simão Pedro que foi chamado por Jesus de Cefas, rocha, pedra, que antes era aquele indivíduo duro, intransigente para com os outros. Aos poucos, pelo brilho do Cristo, pelo cinzel do amor de Jesus, foi sendo transformado em Simão Pedro, o grande pai dos cristãos, o sustentáculo daquelas comunidades nascentes. Aquele exemplo de força, de fé, de resignação, que conseguiu, mesmo diante de todas as perseguições, acalentar corações, inclusive passando a ser chamado de papá, ou paizinho em latim. Daí talvez o surgimento da expressão que temos hoje. Paizinho. Aquele espírito duro, custa-nos a crer que se tornou naquele espírito misericordioso e amoroso. Por quê? Porque ele se abriu ao modelamento de Jesus. Modelamento que muitas vezes envolve, e não sejamos aqui ingênuos de achar, que faremos esse processo sem dificuldades e sem dores. Não se constroem estátuas sem essa força enérgica do brilho. Quando a gente olha para um apóstolo Paulo, ou um Saulo de Tarso, e depois olha para Paulo, o apóstolo, a gente entende melhor do que estamos falando. Aquele espírito orgulhoso, soberbo, presunçoso, ufanista, se tornar aquele espírito acolhedor, aquele espírito que universalizou a mensagem do Mestre, que foi o maior defensor daqueles outros que não eram da sua raça, dizendo a todos, ou lutando por acolher a todos na seara do Evangelho. Então custa-nos a crer que aquele mesmo Saulo que perseguiu, que torturou, que destruiu famílias, lares, vidas, é aquele Paulo, que foi aclamado como um dos maiores divulgadores, que era tido por todos como um pai espiritual. E quando foi deixar a terra de Israel pela última vez, foi, vamos dizer assim, reverenciado por uma verdadeira multidão no porto de Cesareia. O Paulo, que quando Emmanuel foi escrever o livro Paulo Estevão, disse a Chico, numa mensagem mais privada, que se fosse colocar no livro todos os agradecimentos de espíritos que buscavam ele para dar o seu relato a respeito da sua experiência com Paulo, o livro não chegaria a ter. Como um espírito que outrora era temido pelas multidões, passou a ser tão amado, porque abriu o coração para o brilho do Cristo, abriu o coração para que Jesus pudesse cinzelá-lo e transformá-lo naquela perfeição. Então é essa a ideia, modelar sentimentos com Jesus. Deixar o Cristo fazer o trabalho nosso, com a nossa colaboração, com a nossa vontade boa, isto é, voltada para o bem, para as leis de Deus. Porque o Evangelho dedica-se sobretudo a chegar aqui ao coração. Por muitos séculos temos guardado o Evangelho apenas aqui. Temos sabido decor versículos, passagens, citações, e no entanto temos sido pessoas, muitas vezes, repetentes no curso das encarnações, caindo nos mesmos equívocos, porque, apesar do conhecimento se expandir, o sentimento permanece cristalizado, fechado, como uma rocha, não é trabalhado, não é moldado. Porque, como falamos, trabalhar sentimentos, muitas vezes, envolve um processo doloroso de autoconhecimento, de transformação. Muitas vezes não queremos encarar isso. E o paradoxo do ser humano é que, muitas vezes, temendo o sofrimento, ele sofre muito mais, porque não percebemos que permanecer onde estamos é para nós mais doloroso do que passar pelas lutas da transformação. Como dizia o sábio, Bert Hellinger, ele diz assim: é mais fácil sofrer do que solucionar. Muitas vezes caímos no estado de sofrimento, uma espécie de vitimização, porque é mais fácil colocar no mundo ou nas outras pessoas as causas da nossa dor, dos nossos sofrimentos. É mais fácil terceirizar essa responsabilidade do que ter a coragem e a humildade de olhar para mim e trabalhar os meus sentimentos, identificando que felicidade ou infelicidade nascem sempre em mim. Ninguém poderá tomá-la de mim se já tem a construir em meu coração. Mas a gente segue terceirizando e ficando na zona, muitas vezes, acomodatícia do sofrimento, porque é mais fácil sofrer do que solucionar.
Mas se quisermos alcançar a felicidade que o Evangelho nos propõe, é preciso encarar esse processo de transformação dos sentimentos. Uma coisa que eu percebi, analisando as mensagens de Emmanuel falando a respeito do sentimento, em geral, uma palavrinha aparecia em quase todas elas, que nos desdobra outra palavrinha. Era a palavrinha paciência. Porque nós estamos acostumados com um mundo que tudo é rápido hoje. Uma das definições mais presentes hoje na sociologia do mundo moderno, pós-moderno, é o chamado mundo líquido, por Zygmunt Bauman, em que tudo está escoando, tudo é rápido, tudo é veloz, nada é feito para durar, inclusive relacionamentos. Relacionamentos fast food, relacionamentos que você conecta e desconecta quando é do seu interesse ou da sua conveniência. Nada é feito para durar. Então a gente quer transportar esse molde dessa sociedade ainda pautada em materialismo e hedonismo, a gente quer transportar isso para o reino do espírito, das conquistas espirituais. E a gente acha que as transformações do nosso espírito serão feitas nessa velocidade. E como não é, a gente se decepciona, se frustra e abandona o processo. A gente quer dormir hoje impaciente e acordar amanhã já paciente. E se não acorda, aí ele fala, mas quer saber, esse negócio é difícil demais, vou ficar sendo impaciente mesmo, sou assim, vou continuar assim. E continua sofrendo as consequências da impaciência. E assim com todos os nossos vícios. Não nos dispomos a fazer o processo. Queremos que ele venha pronto. Hoje você compra uma coisa na internet, amanhã está na porta da sua casa. Mas a questão é, não se faz isso com valores do Espírito. Alguém talvez possa até conhecer, mas nunca ouviu falar de uma loja que venda paciência. Você vai lá, compra um quilo de paciência, amanhã ela está na sua casa. Não existe e não existirá. Porque essas são construções do espírito imortal. E justamente por serem construções para a eternidade, é que demandam um tempo. Porque o tempo só respeita aquilo que ele ajudou a construir. Tudo que ele não ajudou a construir, ele leva. Mas aquilo que ele ajudou a construir, permanece para a eternidade. Essa é a ideia. Isso é construir. Então, a paciência está sempre presente nas mensagens de Emmanuel que falam a respeito de transformação de sentimentos. Porque se a gente não tiver, a gente não vai conseguir. Não adianta nos iludirmos. Paciência, que no Evangelho muitas vezes está atrelada a outra palavra. Porque no grego elas têm o mesmo significado, vamos dizer assim. A mesma palavra grega dá origem às traduções de paciência e perseverança. A paciência não é uma virtude passiva. Porque a gente acha muitas vezes que ser paciente é simplesmente esperar, sem fazer nada. Mas paciência é fazer tudo o que está ao nosso alcance, entendendo que para além disso, é do tempo de Deus. Como diz Emmanuel, obstinação pacífica naquilo que nos propomos fazer. Isso é ser paciente. É ser obstinado, mas pacificamente. Sem ansiedade, sem sofrimentos desnecessários, sem agressividade. Isso é ser paciente. Por isso, paciência e perseverança são virtudes irmãs, sem as quais não construiremos nenhuma outra virtude. Lembro de uma fala de Jesus que é muito bonita. Em Lucas 21:19, Jesus diz assim: na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Como nos dizer que somente por meio dela haveremos de nos conquistar a nós mesmos. A paciência é a moeda pela qual haveremos de comprar, de adquirir a nós mesmos. Vencermos a nós mesmos. Sermos donos do nosso destino a partir do nosso autoconhecimento e da transformação de nossas ações, gerando paz e felicidade. Portanto, paciência é recurso indispensável quando falamos desse processo. Porque você vai cair muitas vezes, mas o importante, o vencedor, não é aquele que não cai, mas é aquele que se levanta diante de todas as quedas. É isso que Paulo vai falar. No seu próprio processo de transformação, quantas vezes Paulo ainda se via influenciado ou conduzido pelo mal, mas já buscava se levantar porque tinha como meta, como alvo, o bem. Então ele vai dizer: quando quero fazer o bem, eis que o mal está comigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu quero, esse eu não faço. Então ele identificava ainda o conflito, mas não desistia do processo. E foi isso que fez o permitiu dizer ao fim de sua jornada: venci o bom combate.
guardei a fé, acabei a carreira, a corrida. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que Jesus, ou que o Senhor, concede a todos os que perseveram até o fim. Quem perseverar até o fim, diz-nos o Mestre, esse será salvo. Isto é, este alcançará os seus objetivos existenciais superiores. É essa a ideia. Paciência e perseverança, para a gente enfrentar as dificuldades, as dores inerentes a esse processo. Porque as dores virão. As dores têm um papel também importante nesse processo de cinzelamento. Ontem mesmo conversava com um amigo a respeito do papel da dor, e quando a gente lê, por exemplo, Leon Denis, de quem sou um grande admirador, quando você lê O Problema do Ser e do Destino da Dor, quando você vai lá na parte da dor, o Leon Denis trabalha a dor de uma maneira tão bonita que você passa quase que a amar a dor. Você passa quase que a gostar dela, porque ele esclarece o papel dela de maneira tão profunda, tão bela, que você passa a entender o papel dela na sua vida, na vida das coletividades. Porque é um exercício simples. Imaginemos, aonde estaríamos nós não fosse ela? Não fosse a dor que ao longo dos séculos tem mostrado-nos as consequências dolorosas de nossas escolhas, que tipo de espírito seríamos ainda hoje? Ou o que estaríamos buscando? Estaríamos no primitivismo. Estaremos ainda na idade das pedras, matando-nos uns aos outros. A gente ainda faz alguma coisa. Mas mais grave ainda, né? Mais grave. Houve alguns de nós, pelo menos, já buscamos o bem. Já temos como norte o bem. Mas muitos de nós ainda estariam lá na idade das pedras, buscando apenas satisfazer os interesses transitórios, matando-nos uns aos outros por isso. Mas a dor, ao longo dos séculos, vai transformando os tiranos de ontem nos anjos da humanidade. Espíritos que outrora eram grandes tiranos e que, ao longo dos séculos, pelo recurso bendito da dor, foram se transformando. Um exemplo entre nós, espíritas, Jesus Gonçalves, que conta a sua história lá atrás, como ser um indivíduo que destruiu o império, um indivíduo que comandava um império, semeou muitas dores e muitas mortes, mas ao longo dos séculos, com o trabalho laborioso com Cristo, na última encarnação, no meio da ranceníase, com a resignação, foi se transformando naquele espírito luminoso hoje para nós. Jerônimo Mendonça e tantos outros espíritos que tiveram a coragem de contar o seu passado para nos dar a lição de como é possível transformar. Há 2000 anos atrás, menos tiranos. Hoje, laboradores, trabalhadores do bem. Por quê? Por causa dessa mestra que foi aos poucos burilando, preparando-lhes os corações para o Evangelho de Cristo. Então essa é a ideia. E por que o sentimento? Por que o Evangelho precisa chegar ou precisa descer daqui para cá? Porque o sentimento, a maneira pela qual sentimos, molda toda a nossa vida. Os próprios provérbios, muito antes de Jesus, já diziam: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é como uma nascente. E a partir do que sentimos, do que cultivamos aqui, nós vamos definir toda a nossa vida, as nossas buscas, o que fazemos, o que falamos. Dessa nascente surgem os pensamentos que geram os atos e as palavras que definem o destino. Porque o que nós aprendemos com a doutrina espírita? O sentimento inspira o pensamento plasma, gerando ações e palavras, e ações e palavras definem o destino, definem a nossa sementeira de felicidade ou de sofrimento ao longo do tempo, ao longo das eras. Portanto, tudo começa na nascente do coração, de onde nasce esse rio de energias que precisamos aprender a orientar. E essa é a ideia. Porque muitas vezes nós ficamos tentando apenas atuar nos efeitos, sem enxergarmos as causas profundas. Porque a proposta do Evangelho é desafiadora. Jesus vem nos falar, por exemplo, no Sermão do Monte, a nem pensar no mal. Quando a gente pensa isso, a gente fica meio desesperado, meu Deus. Porque aqui os nossos pensamentos, qual de nós aqui não se envergonharia se os nossos pensamentos fossem mostrados perante todos? Não sei quanto a vocês, mas eu gostaria de ver.
Mas a ideia, a meta, é nem pensar no mal. Como Jesus diz, aquele que olha para uma mulher desejando-a já adulterou com ela no seu coração. Porque ele pode não manifestar isso, mas a origem disso já está lá no coração. Então é preciso chegar na causa. Porque eu gosto sempre de fazer analogia. É como se a gente quisesse, em se falando de disciplinar, por exemplo, pensamentos, né, integrar pensamentos, pensar no bem, muitas vezes a gente gasta uma energia tremenda, como se a gente quisesse assim, purificar um rio contaminado, atuando a jusante, distante da fonte onde está a contaminação. Então você tem um rio contaminado, poluído, cuja contaminação está na fonte. Mas aí a gente quer purificar o rio longe da fonte. Lá nas etapas posteriores, você pode gastar toda a energia do mundo. Toda a água nova que está vindo contaminada. De que vai adiantar? Você pode gastar todo o dinheiro, toda a energia. O que é mais sensato fazer se não ir à fonte, mudar a fonte? Porque mudando a fonte, descontaminando a fonte, toda a água nova, já fará o processo de descontaminação do restante do rio. Sendo o sentimento a nascente, é lá que devemos atuar, porque sentimentos harmonizados haverão de gerar pensamentos harmonizados. Então a mudança de pensamentos, o equilíbrio mental, passa primeiramente por alcançar os sentimentos. Mas muitas das vezes a gente quer apenas limitar os pensamentos, tentar aqui controlá-los, sem ter a coragem de olhar para os sentimentos. Não queremos mexer com emoções. Não queremos, porque isso dói. Então a gente quer equilíbrio e harmonia, mas não quer tocar aqui na fonte sagrada, na origem. Por isso Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, no capítulo 15, quando ele fala de saúde, ele vai dizer assim: só o reto sentimento pode esboçar o reto pensamento, sem o qual a alma adoece pela ausência de equilíbrio interior. Só o reto sentimento pode gerar o reto pensamento, sem o qual a alma adoece. Os nossos adoecimentos têm sua origem, na grande maioria dos casos, se não na totalidade, nas emoções em desacordo. É daí que surge todo o sofrimento, que vai ao longo dos séculos nos convidando a despertar para esse cuidado, para essa despoluição da nossa fonte interior. Então o sentimento vai definir toda a minha vida. O próprio Jesus já dizia: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E onde está o teu coração, está a tua vida. Aquilo que você vincula, o seu sentimento, isso vai definir tudo que você busca na vida. Aquilo que você elege como tesouro do seu coração, do seu sentimento, é em torno disso que a sua vida vai gravitar. Em torno daquilo que você escolhe adorar, ou idolatrar, ou amar. Isso vai moldar a sua vida. Até um teólogo reconhecido que propõe uma ideia no seu livro que ele diz assim: nós nos tornamos aquilo que adoramos. De acordo com aquilo que você vincula o seu coração, você, espírito mortal, vai adquirir atributos daquilo que você vinculou o seu coração. Então, se você vincula o seu coração, se os seus sentimentos estão vinculados ao dinheiro, toda a tua vida vai passar a refletir essa tua busca pelo dinheiro. Em pensamentos, fala, qualquer um que olhar para você vai saber qual Deus que você tem adorado. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração, está a tua vida. Por isso, a gente entende melhor o que Jesus coloca como primeiro mandamento, retomando Moisés também: Deus acima de todas as coisas. Porque se nos tornamos aquilo que adoramos, se adquirimos atributos daquilo que adoramos, se adoramos a Deus, nos tornamos o quê? Divinos. Se vinculamos, projetamos, ou elegemos como tesouro maior da nossa vida, o Criador e as suas leis, nos tornamos divinos. Essa é a proposta fundamental de Jesus. É atrelar a fonte do nosso coração ao Criador e as suas leis, renovando toda a vida. Porque tudo nasce aqui. O próprio Jesus já nos dizia: a boca fala o que está cheio do coração. Ou quando ele diz homicídios, adultérios e tudo mais, tudo nasceu do coração. Essa é a fonte. E é aqui que ele vai atuar. É preciso chegarmos a essa fonte para
renovar, purificar. E aqui eu me lembro de um exemplo interessante da literatura espírita, que está no livro Os Mensageiros, o caso de André Luiz. Os Mensageiros, que é o segundo livro da série. André já está um pouquinho mais maduro, já conviveu ali no trabalho de nosso lar, já começou a mudar. O primeiro capítulo interessante se chama Renovação. Ele começou, enfim, depois de muito sofrer, de muitas experiências, André começou a se desvincular das experiências da terra. Começou, enfim, a se desapegar. A esposa já estava com outro companheiro, ele, enfim, começou a aceitar isso, entendendo que ninguém é de ninguém, que todos estamos aqui num curso de amor, claro, atrelado a compromissos, mas uma vez que deixamos este mundo, seguimos como irmãos, o amor fraterno, é esse que todos buscamos. Então ele passou a se desvincular daquele apego, do egoísmo em relação à família, em relação às posses, aos títulos que ele tinha. Enfim, ele começou a se desconectar da terra. E então ele começou a perceber que uma série de transformações começaram a acontecer com ele. Ele começou a olhar para o mundo em nosso lar ali de uma maneira diferente. Começou a perceber belezas que antes ele não via. Passou a tentar mais para os pequenos detalhes que o amor de Deus nos envolve diariamente, como manifestação dessa bondade, dessa misericórdia divina que nos envolve em cada passo. Então ele passou a atentar para as belezas das flores de nosso lar, da paisagem, das construções, dos animais que ali estavam. Começou a sentir uma necessidade cada vez mais profunda de meditar sobre o Evangelho. Não conseguia mais ficar assim a conversação edificante com os benfeitores. Aquilo passou a ser alimento para a sua alma. Ele começou a se desinteressar pelas coisas puramente transitórias e a voltar o seu olhar para as coisas eternas, as coisas espirituais. E é nesse contexto que Narciso vai trazer para ele uma orientação muito importante a respeito desse momento de renovação, quando de fato despertamos para a necessidade de ir à fonte dos sentimentos e renovar segundo os padrões de Jesus. Ela vai dizer assim: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. É importante dizer aqui que mente não se refere apenas a intelecto. Mente é esse conjunto, esse binômio, sentimento, pensamento. Isso é mente. Renovação mental, portanto, significa renovação de sentimentos que redunda em renovação de pensamento. Isso é renovação mental. Porque muitas vezes a gente associa mente apenas ao intelecto. Não é só isso. Mente é coração aliado ao pensamento. Essa é a ideia. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Nesses momentos de renovação, parece que as dificuldades crescem, aumentam. Isso é comum, né? Sempre que a gente ouve, com frequência a gente ouve alguém que entrou nesse caminho de fato sincero de transformação, a pessoa diz: poxa, parece que quando eu entrei nisso as coisas ficaram mais difíceis ainda. Existiam os conflitos antes, agora parece que ficou ainda maior. É como uma reforma. Quando você está fazendo uma reforma na sua casa, tudo parece um caos. Toda aquela bagunça, você não sabe montar as coisas, mas e depois? E o resultado de quem persevera e chega ao fim da reforma proposta? O mesmo que se passa na nossa vida interior, quando nos propomos a fazer essa reforma com Jesus. Tudo parece bagunça, tudo parece caos, mas é justamente nesse momento que é a dica que ela está dando. Lembre-se de meditar no Evangelho de Jesus, porque é isso que vai te alimentar durante esse processo. Se você não estiver muito bem vinculado a esse propósito, a esse Evangelho, durante isso você desiste, volta para trás, volta para o comodismo. O que o Evangelho faz? Está lá a sua casa, toda escura, toda bagunçada, a sua casa mental. O Evangelho vai e acende a luz. Na hora que você vê aquela bagunça, seu primeiro impulso é apagar a luz e sair correndo, deixar como tudo está. Mas você já está entendendo que não haverá felicidade real se você não arrumar. Então o Evangelho acende a luz para você colocar as coisas no lugar. É isso que ele faz na nossa vida interior. Coisas que antes fazíamos e que geravam infelicidade na nossa vida e sequer percebíamos, agora passamos a identificar. Aqueles comportamentos que a gente fazia não sentiriam remorso.
sentia nada. Seguia tocando, porque a nossa mente estava embolada. Não gerava infelicidade para os outros, que redundava em infelicidade para a gente, e a gente ia tocando, tomando as pancadas da vida. Mas o Evangelho começa a acender. E aí você começa a identificar. Aquilo que você fazia antes e não te incomodava, agora você faz. Já vem aquilo assim, eita. Agora não dá mais para fazer e sair perante a consciência impune. Porque agora ela já nos convida a renovar, a mudar aquilo que já conseguimos identificar. Então é isso que ela está falando para André. André, eu sei como é que é esse período. Vai vir luta mesmo. Vai vir essa bagunça interior. O bom combate que Paulo fala. Mas é aí que você precisa estar mais firme ainda do Evangelho, para perseverar e ver ou alcançar o resultado final da mudança. Mais adiante ela vai seguir dizendo: seu coração é uma taça, iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Então essa taça nossa aqui está acostumada por séculos ou milênios a se nutrir, ou a beber, do vinho da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da prepotência. É esse vinho que nos satisfaz, é esse vinho que nós estamos vinculados. Mas a proposta agora é começar a deixar de lado esse vinho, para abrir espaço para o vinho divino do amor de Cristo, que Ele vem trazer aos nossos corações. O vinho novo que Ele vem colocar nos odres dos nossos corações. Mas como Jesus mesmo dizia, ninguém que bebe do velho vinho quer o novo, que diz que o velho é proveitoso. Estamos tão apegados aos sentimentos desse desequilíbrio que não queremos nos abrir aos novos. Por quê? Por séculos temos achado que é o egoísmo que vai nos conduzir à felicidade. Por séculos temos achado que, pensando apenas em mim, é que eu serei feliz. Por séculos eu tenho essa construção mental, eu estou apegado a ela. De modo que abrir-me para a proposta de Jesus parece um salto no escuro. Quando Jesus fala assim, é dando que você vai receber. Nós não estamos acostumados com isso. Então temos medo, porque achamos que, ainda não experimentamos, achamos que só aquela velha busca é que haverá de nos fazer felizes. Então não precisamos desapegar até mesmo de emoções e sentimentos. Não exercitar apenas o desapego material, não. O desapego de emoções. Porque nós somos apegados à culpa, nós somos apegados à desesperança, nós somos apegados ao egoísmo, ao orgulho. É preciso deixar ou esvaziar a taça do coração para que Jesus possa enchê-la com o seu vinho, o vinho do seu amor, o amor renúncia, da humildade, do perdão. É isso que Abigail falou para Paulo, quando Paulo, no início desse processo de mudança, passava por profundas dificuldades. Havia acabado de ser abandonado pelo próprio pai, estava ali chorando na caverna, e Abigail aparece para ele: você está chorando? O trabalho nem começou, você já está chorando. Paulo, você não viu nada ainda, você já está chorando. E ela fala assim: Paulo, é preciso ser fiel a Deus assim. Esvazie o teu coração, Paulo, dos sentimentos do mundo, dos equívocos do passado, para abrir espaço para o Espírito de Cristo, para encher o mundo todo. Quando você esvaziar a derradeira gota dos sentimentos equivocados de outrora, Jesus vai encher o seu espírito de amor. Porque ele era o vaso escolhido, mas um vaso que até então estava cheio de vinagre. Era preciso agora tirar o vinagre para abrir espaço para o vinho do amor. É essa a proposta. É isso que ela está falando ali para André. Deixa para trás isso. Desapega desses sentimentos e emoções. E mais adiante ela diz: enche a sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Abre espaço, porque às vezes a gente aproxima do Evangelho com um copo cheio já. Não dá para colocar nada, porque já está cheio. A gente quer usufruir da paz de Jesus, mas não quer mudar nada do copo. Não quer tirar nada das velhas emoções, hábitos e condutas. Mestre, quero a sua paz. Eu não quero mudar nada. Eu não quero mexer lá nas mágoas. Eu não quero mexer lá nos equívocos. Eu quero continuar odiando. Eu quero continuar magoado. Mas eu quero a paz. É possível. Então é preciso fazer esse esforço de deixar isso para trás. Para abrir e deixar que o Espírito Divino possa preencher o nosso coração. E aí, mais adiante, ela diz assim para eles: isso é muito importante. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios,
está só raciocinando enquanto Evangelho, porque aí você não vai entender nada do Evangelho. No entanto, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Olha o que ele está dizendo. Para acessar a essência do Evangelho, é preciso ir pelo caminho do coração. Quando fazemos esse esforço de sentir como Jesus, então as lições do Cristo crescem aos nossos olhos, ganham vida na nossa vida. Passamos a captar expressões dessas lições que sequer antes conseguimos ver ou imaginar. Eu me lembro, a primeira vez que eu li Missionários da Luz, tem aquele momento em que eles vão fazer o Evangelho na natureza, um benfeitor espiritual pega um trecho de uma carta de Paulo, quando Paulo fala a respeito da criação que geme por conta da infidelidade do homem em relação às leis divinas, isto é, de toda a natureza que ainda sofre as consequências do afastamento do homem das leis divinas, basta ver que nós temos feito no mundo. Então o benfeitor vai fazer um comentário sobre esse versículo. Ele faz 3 páginas de comentário. A primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei extrair dessa simples fala tamanha profundidade de lição. Por quê? Porque o coração dele sentia em patamares que o meu estava ainda longe de alcançar. Então, o que para mim parecia uma fala comum, para ele era uma fonte de aprendizado assim inimaginável. Porque o Evangelho ele conversa com cada um de nós de maneira individual. Na medida do nosso esforço por incorporá-lo, é a medida pela qual conseguiremos extrair dele as lições. Porque é uma fonte inesgotável, mas para alcançá-la é preciso que nos façamos aptos a receber. É como um rio que está jogando para todos, só que cada um vai lá e busca água segundo o recipiente que já conseguiu construir no coração. Alguns vão com uma colherzinha, outros com uma caneca, outros com um balde, outros com uma vasilha, e o Cristo, não sei, como uma represa interior no infinito. Porque essa é a ideia. Quanto maior o seu coração, mais você consegue captar a água viva que brota das lições de Jesus. E aí ela conclui: quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Quanto mais nos dedicamos à aplicação, mais o Evangelho se engrandece perante o nosso olhar. Por isso que nós vamos ver um Espírito como Asclepios, que está numa esfera espiritual da Terra onde nem mais a forma existe como a concebemos. E o que ele segue estudando? O Evangelho de Jesus. Porque para ele consegue extrair daquilo ali algo que nós ainda estamos longe de imaginar. Por isso que Emmanuel, ao subirmos nas esferas superiores para estudar o Evangelho, voltava de lá se sentir como um crocodilo. Funcionou para nós como essa ponte, para a gente ver o que está guardado nesses textos simples. Porque o Evangelho, a sua proposta é justamente isso, nos conduzir nesse processo de aperfeiçoamento dos sentimentos. E como vai nos dizer o Espírito Lázaro, uma mensagem muito bonita, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Na origem, o homem só tem instintos, diz ele, ou seja, apenas satisfação de desejos. Estou com fome, vou lá, estou com frio, então eu só vivo para satisfazer as necessidades do corpo. Mais avançado e corrompido, diz ele, o homem tem sensações. Quando a gente projeta toda a nossa felicidade nas sensações transitórias. Eu busco o prazer, acima de tudo, ainda que para isso eu passe por cima das leis divinas gravadas na minha consciência. Então, as sensações. Eu vivo para satisfazer sensações. Depois, mais instruído, primeira instrução, e mais depurado, que depois gera a transformação do coração. O homem tem sentimentos. Então, primeira instrução, o conhecimento intelectual, que desdobra o conhecimento, o desenvolvimento moral, como está na questão 780 do Livro dos Espíritos. Então, desenvolver sentimentos é não mais ser regido apenas por instintos, é muitas vezes abrir mão disso
em prol do semelhante. É não mais pensar apenas em mim, nos meus interesses, o egoísmo feroz que nos regia há milênios atrás, para abrir-me agora a pensar nos demais, a criar a felicidade não só para mim, a buscá-la para mim e para os que me cercam. Essa é a transição, né, passando pelo reino animal, entrando nominal ao caminho da angelitude. Deixar o egoísmo primitivo, o instinto pleno, em direção ao amor, doação, ao esquecimento de si mesmo e da sua personalidade, cristalizada no ego, tem sido ego, para dedicar-se ao self, ao eu divino em nós, semeando amor e esperança aos outros. Essa é a proposta. Então, quando você vai no domingo, por exemplo, vence o frio, vence a preguiça, ou seja, diz não a si mesmo, aos seus instintos, para ir em auxílio ao semelhante, você está fazendo esse esforço de vencer instintos em proveito de sentimentos. E tudo na vida é disciplina gerando hábitos. Como diz Emmanuel, a disciplina antecede sempre a espontaneidade. Como andar de bicicleta. No início é difícil. Se você cai e desiste, não chega ao fim. Mas se você persevera, daqui a pouco você está andando sem as mãos. É assim que desenvolvemos a espontaneidade dos sentimentos. Começando pela disciplina. Aprendendo a dizer não para nós. Adequando a nossa ação àquilo que já entendemos da lei divina, até que isso se torne natural ou espontâneo. Isso é educar sentimentos com Jesus. Como diz o Lázaro, é vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Vencer os germes da matéria em proveito da espiritualidade. O que não significa, e aqui é interessante a gente fazer essa análise, o que não significa tamponar essa energia que nasce do coração. Negar, né? Aquilo que a gente ouve muito na doutrina espírita, negar os sentimentos. Não é isso. Porque se, como na comparação que a gente fez, do coração está nascendo um rio. Está nascendo uma nascente de energias. Não é bloquear essas energias, bloquear esse rio. Porque se você bloqueia esse rio, se você bloqueia esse rio, você represa esse rio, uma hora ele estoura. E os danos serão muitos. Mas é canalizar essa nascente ou esse rio para definir se ele vai irrigar um campo ou destruir uma cidade. Isso é educar sentimentos. Não é abafar essas energias dos desejos que nascem do nosso coração, mas é discipliná-los, orientá-los segundo o bem, segundo as leis divinas. É definir se esse rio vai irrigar o campo das minhas virtudes ou vai ser um rio que vai destruir as edificações da vida. Essa é a ideia. Porque a própria natureza nos diz: o fogo é uma força poderosíssima, essencial na civilização de hoje. Sem ele na indústria, pouco poderíamos fazer. Mas, quando sai do controle, o que acontece? Destruição. Quando bem controlado, progresso, desenvolvimento. A água, a mesma coisa. Quando bem controlado, progresso, desenvolvimento. Quando sai do controle, quando perdemos o controle sobre ela, basta ver o que aconteceu em Mariana. Destruição. Assim é com essa energia que nasce do coração, a energia dos nossos desejos. Não é eliminada, mas é transformada, canalizada para o bem, segundo os ditames da consciência. Usar a vontade como esse elemento, essa força canalizadora dessas energias. O que me faz lembrar da questão 907 de Livros Espíritos, quando Kardec pergunta se o princípio originário das paixões é mal em si mesmo. E a resposta deles é muito interessante. Não. Esse princípio foi colocado no homem para o bem, porque o ajuda a executar os desígnios divinos. O mal está no excesso acrescido à vontade. O mal está no excesso acrescido à vontade. Quando esse rio não é controlado pela vontade, ou quando direcionamos esse rio apenas para a satisfação de nossos interesses transitórios, muitas vezes passando por cima de outros sentimentos, de outros corações, então isso gera dor e sofrimento para nós e para os outros. O princípio das paixões, dos desejos, foi colocado no homem para o bem. Mas o nosso grande desafio, nossa grande meta é disciplinar isso. Daí vem a questão seguinte, 908, quando Kardec pergunta: como saber então esse limiar de quando as paixões deixam de ser um bem e passam a ser um mal? E eles fazem a comparação muito interessante.
as paixões são como um corcel. No momento em que o corcel passa a conduzir, isso pode gerar sofrimento e dor àquele que o monta, àquele que o cavalga. Ou seja, quando as nossas paixões nos conduzem e nos governam, isso gera sofrimento para nós e para os outros. Mas, quando o corcel é conduzido, essa mesma força que poderia ferir é agora utilizada para as realizações. Então a questão é não eliminar desejos, mas discipliná-los, coordená-los, orientá-los para o bem. Canalizar esse rio para o progresso. Essa é a ideia. Porque, como Kardec vai dizer, as paixões decuplicam as forças do homem. 10 vezes mais força, se bem orientado. Essa é a ideia. Todas elas nascem de um sentimento ou de uma necessidade natural, mas é justamente a utilização da nossa consciência aliada à vontade que haverá de transformá-las. Porque de onde a gente acha que Paulo tirou aquela força de realização? De onde veio aquela força dele? Senão a mesma força utilizada outrora para perseguir, matar e ferir. A partir do momento em que ele entrou em contato com o Evangelho, aquela força enorme utilizada para ferir, para perseguir, canalizada por meio do fanatismo, passou agora a ser canalizada por meio da realização do bem. Tomava o Evangelho como Paulo e dizia, então tá, essa energia que está nascendo, vou utilizá-la para o bem, para mim e para os semelhantes. Porque a mesma energia da raiva, por exemplo, à medida que passamos a ganhar esse autodomínio sobre nós, ela pode ser canalizada para o exercício do perdão. O exemplo clássico é o próprio exemplo de Estevão. Quando no seu discurso diante do Sinédrio, quando ele começou a vencer Paulo pelos argumentos, Paulo começou a ficar irado, porque não conseguia vencer aquele jovem com seus argumentos, ele que era o orador mais conhecido de então, Paulo então parte para a agressão. Por em cima de Estevão começa a dar socos. O primeiro impulso de Estevão é devolver. A dignidade ferida ele falava para revidar. Mas o que ele lembra? Ele lembra do Evangelho, ele lembra dos exemplos do Cristo, ele lembra de Jesus na cruz, sem uma palavra ante a maior injustiça que já foi feita. E então ele simplesmente usa aquela energia que assolou para perdoar e para amar ainda mais. Isso é o autocontrole, é definir na nascente a orientação que vamos dar ao filho. Dessa energia que nunca para de fluir. Essa é a ideia. Como o Dr. Ricardo Pardil, médico homeopata de Belo Horizonte, gosta de dizer, é tudo uma questão de intensidade e de direção. Porque o maior vício é muitas vezes a tua maior virtude potencial. É só uma questão de diminuir um pouco a intensidade e mudar a direção dessa mesma energia. Porque Paulo, que era o mais ufanista, o mais cristalizado no orgulho racial, foi depois que se tornou o mais universalista, o mais acolhedor para com as outras nações. Pedro, o que era mais duro e mais rígido, foi o mesmo que utilizou aquela dureza agora para amparar e para ajudar. A mesma dureza para ferir é a dureza depois para sustentar. Então veja que é a mesma energia, direcionada no sentido diferente. Madalena, vinculada aos prazeres do corpo, aos prazeres materiais, foi a que depois usou essa energia para ajudar aqueles que tinham os corpos pobres, descobrindo um novo tipo de alegria ou de prazer, não mais aquele do prazer efêmero apenas, mas sim o prazer de ajudar aqueles que sofriam por conta da misereza. Então Jesus vai canalizar, direcionar esse rio dos nossos desejos para o bem, tomar o corcel das paixões, orientando-nos para o fluxo harmonioso das leis divinas. Essa é a ideia de educar sentimentos com Jesus. É essa a proposta. É isso que somos convidados a fazer nesse processo de modelamento, de cinzelamento dos nossos sentimentos interiores à luz do Evangelho. Canalizar esse rio agora para que ele possa seguir semeando por onde passa vida, esperança, paz e amor. Essa é a ideia. Foi isso que Paulo tão bem fez ao longo desses 30 anos de trabalho. Foi isso que Paulo conseguiu fazer. Tornar mais sensíveis as fibras do seu coração, para que Jesus pudesse, através dessas fibras, tocar a melodia do mundo, para o mundo, a melodia do amor. Essa é a ideia.
Eu gostaria de encerrar com um trechinho que está no livro de Paulo Estevam, que vai falar justamente dessa mudança no coração daquele apóstolo. Um coração outrora muito fervoroso perante a lei, muito dedicado, muito enérgico, queria mesmo servir a Deus, mas um coração insensível, ainda duro, era aquele bloco ainda informe, de marca, que precisava ser cinzelado. E o que Jesus fez ao longo dos 30 anos foi justamente trabalhar o coração de Paulo. Colocou uma Abigail do lado dele, colocou um Barnabé, que era coração puro, para equilibrar aquele sentimento, para equilibrar aquele intelectualismo grandioso, destituído de sentimentos. Foi colocando as pessoas na vida dele, para trabalhar, para sensibilizar aquele coração. E no final, depois que ele vai para o deserto, depois que ele fica 3 anos tecendo em Tarso, ele é chamado por Barnabé para Antioquia, para começar o trabalho ali, de fato, agora de divulgação do Evangelho. Ele começa a fazer preleções, mas ele já não era mais o mesmo orador. No início ele teve dificuldades para falar. Ele tinha dificuldades para harmonizar o seu raciocínio, e o Barnabé começou a perceber e começou a... Paulo, vamos falar assim, aqui no trabalho, não está tudo certo aí. Pode nós ter essa humildade. De ser um grande orador no passado, ter a dificuldade agora na oratória e aceitar com humildade, sair de cena um tempo para nos prepararmos melhor. Então o que ele fez? Tá bom, não dá para falar agora, vou começar aqui a fazer os tapetes. E começou a convidar as pessoas. Enquanto ele fazia os tapetes, ele ficava falando do Evangelho da Antiga Lei. Então ali, com o tempo, ele passou a ser, diz Emmanuel, um amigo de todos. Foi ali que ele conheceu Tito, aquele que via auxiliar muito, Trófimo. Foi ali que ele conheceu um dos seus maiores amigos, Lucas, o grande médico, que seria seu companheiro até o fim da vida. Então foi ali que Paulo começou a ser amigo das pessoas. Foi ali que ele começou a deixar o seu coração ser trabalhado, mudado por Deus. Então, quando ele se despedia de Lucas, ele se emociona, e é aqui que Emmanuel entra narrando-nos o que aconteceu. Gratamente emocionado, reconheci que no trato do Evangelho, aprender a ser amigo fiel e dedicado. O Evangelho, acima de tudo, vai nos ensinar a ser amigos das pessoas, a nos sensibilizarmos, a nos humanizarmos, a termos empatia para com a dor alheia, porque vivemos juntos em multidão, mas muitas vezes vivemos isolados do nosso egoísmo. Vivemos e convivemos com as pessoas, mas não sabemos quem elas são, o que sentem, o que passam. Na última palestra do Haroldo aqui mesmo, ele contou o caso do Raul Teixeira, que sofreu um AVC no avião, no voo, e só foram descobrir quando ele chegou nos Estados Unidos. Porque as pessoas que estavam ao lado sequer atentaram para o fato. Porque vivemos tão fixados no nosso mundo, na nossa realidade, que sequer temos olhos para aqueles que nos envolvem. Muitas vezes não dá. Quantos pais não se surpreendem com condutas dos filhos, porque não conheciam os filhos? Quantos irmãos não se conhecem convivendo diariamente? Quantos cônjuges não se conhecem convivendo diariamente? Porque estão cerrados em si mesmos. O Evangelho vai nos ensinar, sobretudo, a olhar ao nosso redor e a nos sensibilizar com essas leis. Cotejar os sentimentos de agora com as concepções mais antigas e verificar profundas diferenças. Os sentimentos renovados com Jesus. Outrora, suas relações se prendiam a conveniências sociais. Não se aproximava dos outros por interesse, e os outros se aproximavam dele por interesse. Não havia, de fato, um intercâmbio de sentimentos, intercâmbio fraternal entre corações. Os afeiçoados vinham e seguiam sem deixar grandes sinais em sua alma de prática. As pessoas passavam pela vida dele sem marcar, e ele não se esforçava por marcá-los também. É o coração endurecido. Agora, o coração renovado-se em Jesus Cristo, tornar-se mais sensível em contato com o divino. O contato com o divino do Evangelho vai sensibilizando as cordas do nosso coração, vai tornando elas mais sensíveis à grande onda de compaixão e de amor que Deus espalha pelo universo inteiro. Porque para captar essa onda é preciso ter as cordas do coração suficientemente sensíveis.
Para as cordas mais enrijecidas, a dor. Para as cordas mais sensíveis, o amor. Essa é a ideia. Para quem já se fez suficientemente sensível, basta o amor. Me lembra da passagem do bom samaritano? O que diz o texto? Moveu-se de íntima compaixão ao ver o homem caído. Então, a Almo-Saber que diz, trabalha com a seguinte ideia: Deus espraia pelo universo inteiro a onda de compaixão. Só os corações já sensíveis são capazes de vibrar quando em contato com essa onda. Moveu-se de íntima compaixão. Essa é a ideia, sensibilizar ao contato com o divino do Evangelho. As dedicações sinceras esculpiam-se nele para sempre. Agora sim, ele havia de fato aberto o coração para ser moldado pelo Cristo, pelo amor de Cristo, pelo amor do Evangelho. E agora, cada pessoa que passava pela sua vida, esculpia nele, com que o processo também de burilamento, de formação desse espírito que haverá de ser, dessa obra-prima, cada pessoa marcava para sempre esse seu coração. Essa é a ideia, é essa a proposta. Possamos estar com o coração aberto ao cinzel de Jesus, para que Ele possa construir em nós essa obra-prima do amor de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muita luz. Felizmente, né, nós vencemos os nossos instintos de ficar lá na cama e viemos, né, Arthur? Viemos porque na sua fala, num dado momento, ele falou que Deus coloca junto as criaturas, né, aquelas pessoas que vão nos ajudar, né? O Arthur é uma delas. Deus colocou no nosso caminho, né, para nos ajudar. E nós temos tido aqui, graças a Deus, muitas pessoas que têm vindo para nos orientar nesse sentido. Arthur, obrigada. Que Deus continue te iluminando dessa forma, para você levar para mais gente essa mensagem. Nesse ano que vem, você não me reservar no mínimo 2, eu retiro tudo isso para isso. Vamos fazer, né? Pois é, porque eu ainda não consegui trabalhar plenamente os meus sentimentos. Mas o Arthur está sendo tão requisitado, gente, que do 2017 já não tem quase nada mais. É assim mesmo, né? Significa que nós estamos sedentos de conhecimentos. E ele é um que leva esses conhecimentos, entre tantos outros, né, que assim passam. E São Carlos tem enviado para nós, assim, criaturas maravilhosas para nos trazer esse conhecimento. Tivemos há pouco o Ricardo, hoje o Arthur, tinha convidado o Ronaldo, mas ele não teve um impedimento lá, mas ele volta. Hoje o Arthur, e domingo que vem mais um, o Tarsilo Rangel. Ele também virá. No domingo que vem o Tarsilo estará conosco. Que bom, né? É muito bom. E o Adriano só semana, o ano que vem, né? Adriano, ele está lá embaixo. Não, mas se ele não separar da mãe, deserto. Então, ele está lá embaixo, ele não pode subir a escada, né? Mas o ano que vem ele volta, se Deus quiser. Eu vou começar a anunciar, gente, desde já, que Natal teremos trabalho, viu, gente? Porque o Natal cai no domingo, né? Tem gente que faz a ceia, vai até tarde da noite, depois esquece de acordar no dia seguinte. Ah, não, hoje é Natal, não tem palestra. Tem sim. E nós vamos ter aqui
Como o ano passado também o Natal caiu na sexta-feira, e a turma achava que não ia ter trabalho, não ia ter palestra, tivemos uma palestra no Domingos que foi emocionante. E tenho certeza que esse ano será também. E dia de ano, igualmente, teremos palestra. Já temos os 2 convidados para fazer esse trabalho. O que mais que eu teria que avisar? Eu vou parar de falar, senão a Renata já vem aqui e me puxa a orelha, que ela precisa usar o salão. Então, já vem. Estou convidando a todos então para que venham no próximo domingo assistir o Brasil. E na sexta-feira também tem palestra, mas eu não sei quem é. A secretária não está aí. Meus irmãos médios fascistas vão trabalhar? Cadê? Fiquei assustada agora. Enquanto eles se preparam lá para receber os irmãos que necessitam o passe amigo, nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade que nos concedeu nessa manhã. Obrigada, Senhor, por ter nos incentivado a vir até o portal da luz e recebermos esses ensinamentos. Junto com eles, as bênçãos que vêm do mais alto. Bênçãos de fé, de coragem, de esperança. Todos nós, temos certeza, sairemos desse recinto melhores do que quando chegamos. E queremos, Pai, dividir essas bênçãos com os nossos irmãos em humanidade. Que todos eles, principalmente aqueles que estão passando por provas, expiações dolorosas, que eles possam ser ajudados, recebendo a visita dos anjos mensageiros de Jesus, envolvendo-os na paz, na compreensão, que eles sintam o ânimo para seguir em frente. E aqueles outros nossos irmãos que ainda estão com sentimentos endurecidos, também eles recebam essa visita e possam trabalhar esses sentimentos para que o amor se faça presente em todos os lugares e possamos conseguir um mundo melhor que tanto desejamos. Que as nossas vibrações de amor, de carinho, sejam dirigidas a todas as criaturas que estejam passando por sofrimentos dolorosos e não poderíamos deixar de, nesta manhã, enviar as nossas vibrações àqueles espíritos que retornaram ao mundo espiritual de uma forma bastante triste, mas que eles possam estar acolhidos pelos mensageiros do amor, iluminando também, Senhor, não só eles que lá se encontram, mas aqueles que aqui ficaram. Que isto sirva para nós como um entendimento das doutrinas, que possamos ver nesses fatos não apenas o desastre, mas os ensinos que possamos tirar disso tudo, sabendo, antes de tudo, que nada acontece sem que Deus o permita. E se Deus o permitiu, é para melhor. Isso que precisamos ter gravado em nossa mente. Tudo que Deus permite é para o nosso bem. Assim então, sempre agradecemos, pedindo a Jesus que leve até o Pai a nossa prece, quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vossos é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Assim seja. Um bom dia a todos. E não esqueçam dos salmos 19 horas.
Senta também, senão fica muito cansado. Opa! Graças a Deus e você. Beleza? Boa semana.